praticamente cega. Gente, então vamos aqui começar a aula, né? Vamos deixar nossos papos para o momento e vamos iniciar nossa aula. Ficaram faltando aí, gente, a correção da página 297, ok? Apenas essa página a gente vai fazer agora, tá certo? Essa página 297 é a questão número 2. E depois a gente vai iniciar o capítulo 8. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 8, tanto no nono, quanto aqui no sétimo, quanto no sexto ano. Hoje nós estamos iniciando, todo mundo está iniciando aí, encerrando o capítulo 7 e entrando aí no capítulo 8. Então vamos lá, abram aí o livro de vocês na página 297, tá certo? E eu queria que alguém lesse essa questão número 2. 297. Vou colocar aqui no chat. E eu queria que alguém lesse essa questão número 2. Quem poderia ler, gente? Essa questão 2. Pode sim, Maria, por favor. Oi, tia, boa tarde. Meu amor, boa tarde. Questão 2. Na página 279, vimos que, por meio de vídeos, várias pessoas expressam opiniões diversas sobre um mesmo tema, a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Naquela atividade, observamos a argumentação apresentada em cada um dos vídeos. Com base no que vimos neste capítulo sobre a argumentação, discuta as questões abaixo. A. O que é necessário para defender uma opinião com propriedade? E aí, gente, o que vocês colocaram? Na opinião de vocês, né? É óbvio que todo mundo pode defender a sua opinião sobre determinado assunto, né? Mas é para fazer agora, tá, Pablo? Mas o que é necessário, gente, para nós defendermos uma opinião, seja o assunto qual for? A Raíssa colocou aí argumentos e a Maria também, né? Colocou possuir argumentos, né? E possuir argumentos, gente, que sejam válidos, né? Como é que eu vou defender minha opinião? Como é que eu vou dizer assim? Ah, eu sou contra. Exatamente. Eu sou contra. Vamos pensar aqui num tema assim polêmico, né? Pronto. Eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou contra. Mas eu não sei o que é isso. Eu não sei de nada do assunto. Eu só sei o que eu escuto falar. Você vai saber defender a sua opinião, gente? Você pode dizer, eu sou contra, eu sou a favor, mas se você não tem argumentos, se você não conhece o assunto, você vai passar vergonha, né? Se você for querer defender uma coisa que você não conhece, como é que eu não conheço? Não conheço o assunto, não sei, não estou nem no embasamento daquele assunto e vou querer discutir com alguém, né? Então é isso mesmo, gente. Você tem que possuir argumentos válidos e conhecer do tema, né? Não tem como você discutir sem ter argumentos e sem conhecer o tema. Pode ser o mais simples, gente. Pode ser futebol, né? Eu quero argumentar sobre futebol, mas eu quero argumentar sobre um time de futebol, mas eu não sei nada do time. Eu não sei que campeonato o time ganhou, que campeonato o time perdeu, e eu quero discutir acerca daquele time. Vai dar certo essa discussão? Provavelmente não, né? Provavelmente você não vai saber, você pode até tentar, mas você não vai saber o que falar para convencer ou para debater com a outra pessoa. Então, vocês podem colocar isso, tá? Argumente seu conhecimento sobre o assunto. B, Maria. E também, infelizmente, é comum vermos na internet pessoas desrespeitando outras ao defender suas opiniões. Muitas vezes as pessoas não querem apenas defender o seu ponto de vista, contrário, mas sim atacar aquele que publicou. Desse modo, ao que parece, não basta simplesmente discordar, há necessidade de ofender pessoalmente o autor. Por que isso acontece?
Na defesa de opiniões, vale tudo? E aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês concordam com isso? Ele diz aí no final da questão dessa forma. Desse modo, ao que parece, não basta simplesmente discordar. Há necessidade de ofender pessoalmente o autor. Por que isso acontece? Na defesa de opinião vale tudo? O que, que a gente vê na internet? Tinha uma pessoa, né? Ela coloca lá um texto sobre determinado assunto e alguém vai, nesse texto, defender, diz que está defendendo a sua opinião, mas acaba ofendendo a pessoa que quer escrever aquele texto, por exemplo. Vocês acham que hoje em dia é assim? Vocês acham, gente, que por qual motivo isso acontece? Ao invés de a pessoa ir lá e falar da opinião dela, ela ataca o autor. Me digam aí a opinião de vocês. E aí, gente, por que que isso acontece? Né? Na internet, principalmente, a gente vê isso demais na internet. A pessoa vai defender um ponto de vista, mas ao invés de defender o ponto de vista, ela acaba atacando a pessoa. Por exemplo, eu posto sobre um determinado candidato. Um exemplo, né? Já que nós estamos nos tempos de eleição, não vou citar o nome de ninguém. Mas, por exemplo, eu falo sobre determinado candidato que eu não gosto, não concordo, com as atitudes. Aí vem uma pessoa que discorda da minha opinião, mas a pessoa não sabe simplesmente discordar, ela me ataca. Um exemplo. Por que isso acontece? A Maria colocou. É porque existem pessoas que não conseguem respeitar a opinião dos outros e com isso acabam atacando as pessoas. A Bia colocou. Ah, Bia, tudo bem, sem problemas, certo? Concordo, Maria. Concordo com você, né? É principalmente a falta de respeito. Por não saber respeitar, as pessoas acabam atacando a outra. Porque vocês sabem, né, que existe um direito, nós temos um direito que se chama liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão nos dá o direito, gente, de discordar de algum assunto, de não concordar com alguém. Mas a minha liberdade de expressão não me dá o direito de tratar mal, de denegrir, de atacar alguém. Eu não sou obrigado, por exemplo, vou citar aqui a Raíssa. A Raíssa tem uma opinião e eu não concordo com a opinião da Raíssa. Eu tenho o direito de não concordar com a opinião da Raíssa e tenho o direito de dizer o motivo de eu não concordar com a opinião da Raíssa, mas o meu direito, né, minha liberdade de expressão, não me dá o direito de atacar a Raíssa. O direito que eu tenho é de não concordar com a opinião dela, mas as pessoas, infelizmente, hoje não sabem o que é isso, né? A Raíssa colocou aí. Hoje em dia, queremos mídia e atenção voltados a nós, por isso atacam e opinam sobre coisas que nem sabiam que existiam, apenas para chamar a atenção. Muita gente, Raíssa, faz isso mesmo. Nem sabe do assunto, porque o assunto está na moda, vamos dizer assim, entre aspas. A pessoa quer estar na moda, quer estar na mídia e quer dar a opinião dela, mesmo sem saber sobre aquilo, e acabam atacando outras pessoas por falta de conhecimento. A forma que elas acham é atacar, né? A Isabelle colocou. As pessoas estão ficando cada vez mais agressivas e chegam a atacar os outros. Verdade. Só tomar uma água, tá, gente? Só um minuto. É isso mesmo, gente, que vocês colocaram, né? As pessoas, às vezes, querem chamar atenção, ou as pessoas estão cada vez mais agressivas e acabam que muitas vezes não tem argumento e acabam atacando a pessoa. A gente vê isso de várias formas na internet, né? Pessoalmente pode acontecer, mas na internet, como as pessoas confiam que estão atrás dos seus celulares, dos seus computadores, né? Acham que podem falar o que querem, na hora que querem,
sobre qualquer assunto, sobre a vida das pessoas, acham que podem atacar. A gente vê muitos ataques, principalmente, né, a pessoas que são famosas. Por exemplo, se um famoso, né, está muito magro, as pessoas acham que tem o direito de ir lá na foto da pessoa e dizer: você está muito magro, você está doente, o que é que está acontecendo? E atacam a pessoa, né? Então a gente vê muito isso, mas qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de ataque, né? O Pablo colocou aí que existem pessoas que não conseguem respeitar a opinião dos outros. É verdade, Pablo. A gente só o que a gente vê é isso, pessoas que não respeitam, que não, você não, é como eu disse, né? E repito, você não é obrigado a concordar com ninguém, mas você é obrigado a respeitar o seu semelhante, né? A Maria colocou. Há pouco tempo, uma mulher do nada começou a atacar os integrantes da Loud, sendo que ela não tinha nada a ver com eles e no final das contas ela só queria ganhar fama. Existe muito isso, Maria. Existe muito isso, né? Como foi a Raíssa que colocou, para chamar realmente a atenção, para ganhar mídia. Então, a pessoa quer ganhar mídia a todo custo e acaba atacando, denegrindo, não respeitando, né? Entre outras coisas. Às vezes em assuntos, até assuntos pessoais, outras vezes em assuntos polêmicos, por exemplo, em relação ao aborto, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e cada um pode ter a sua opinião, mas um lado acaba atacando o outro, né? E as pessoas estão cada vez mais dessa forma. Um ataca o outro, mas a questão de respeitar, parece que as pessoas já esqueceram faz muito tempo, né? E as pessoas, às vezes, é somente por isso mesmo, pelo que vocês estão falando, por conta de querer ter mídia, fama a qualquer preço e a qualquer custo, tá certo? Essa terceira a gente vai só discutir sobre isso, tá certo? Sobre essa terceira questão. Quem é que pode aí fazer essa leitura da terceira questão? Pode sim, Raíssa. Vamos lá. E tu vai ler de item por item, tá? Lê um item, a gente discute e assim sucessivamente. Terceira questão. Terceira questão. Uma das ferramentas mais comuns para divulgar pontos de vista atualmente é o YouTube, onde qualquer um de nós pode criar um canal e postar vídeos sobre os mais variados temas. Essa facilidade de acesso à divulgação de conteúdo audiovisual criou uma ocupação improvável, alguns anos atrás, a de YouTuber. Considerados web celebridades, os maiores astros do YouTube conseguem milhões de inscritos, têm bilhões de visualizações e faturam muito alto com isso. Pensando nisso, reflita e opine. Muito se fala sobre os YouTubers como, abre aspas, formadores de opinião, fecha aspas. Mas até onde o conteúdo produzido por esses usuários podem ser consumidos como artigo de opinião virtual. Pronto, vamos agora falar de uma coisa que vocês, né, entendem. Acredito que a maioria aqui entende e gosta bastante. Vamos falar sobre internet. A questão fala aí o quê? Que qualquer um de nós, né, assim a gente quer, a gente pode abrir uma conta no YouTube, fazer um canal, né, e falar nesse canal o que a gente quer, certo? Tem pessoas, né, que viralizam, que ficam famosas nesse meio, no YouTube, e viram, assim, formadores, entre aspas, de opinião. A pergunta gente, até que ponto a gente pode consumir nessas informações como se ela fosse um artigo de opinião virtual? E aí, o que, vocês acham sobre isso? Né? Vocês acham que realmente os YouTubers são formadores de opinião? E aí, o que, vocês acham sobre isso? É verdade, viu, Raíssa? Vocês acham que o que eles produzem, gente, essas pessoas que são famosas no YouTube, podem ser considerados artigo de opinião virtual? Vocês acham que o que eles falam é como se fosse um artigo de opinião?
virtual? O que é que vocês acham? O Pablo acha que alguns sim, né? Verdade, mas isso influencia muito nas opiniões, né? Porque a gente está estudando esse capítulo, estava estudando esse capítulo, o artigo de opinião, né? Alguém escreve um artigo com fato, embasado em fatos, mas que expressa a opinião do autor, né? O YouTube é do mesmo jeito, ele vai falar sobre determinado assunto e aquilo ali vai influenciar, sim, as pessoas que o seguem, né, gente? Muitas pessoas são, sim, influenciadas pelo que essas pessoas falam, certo? E tem B, Raíssa? Item B. Que semelhanças podemos perceber entre o artigo de opinião e as formas de expressões digitais contemporâneas, como os vídeos e os textos do Facebook? E aí, gente, como é que a gente pode comparar o artigo de opinião, como esses que nós lemos, né? Sobre a internacionalização da Amazônia, sobre a Amazônia não está à venda, foram artigos de opiniões que nós lemos. Como é que a gente pode comparar esses artigos de opinião com vídeo do YouTube, né? Com vídeo de algum youtuber famoso falando sobre algum assunto, ou sobre os textões, colocou até aí entre aspas, né? Os textões do Facebook. Porque vocês sabem, né? Quem tem Facebook, até quem não tem, sabe que a gente pode ir lá no nosso Facebook, quem tem um, escrever o texto que quiser. Eu posso escrever lá um texto enorme falando sobre o que eu quiser. E aí, como é que a gente pode comparar esses textões do Facebook, esses vídeos de youtubers falando sobre determinados assuntos com artigos de opinião? Como é que a gente pode comparar? O que é que eles têm em comum, pessoal? Por exemplo, eu tenho um Facebook, ou um de vocês, e eu quero ir lá no Facebook falar sobre a pandemia. E eu vou lá e escrevo o que eu quero, a minha opinião sobre o comportamento das pessoas, e eu vou lá e faço esse textão. Como é que a gente pode comparar aí esse textão com um artigo de opinião, por exemplo? O que é que vocês acham? O que é que eles têm aí em comum, gente? Um textão do Facebook, um vídeo de um youtuber famoso e um artigo de opinião. O que é que vocês veem aí de semelhança entre tais textos e vídeos? Pronto, as meninas colocaram aí duas opiniões, né? A Raíssa falou sobre os artigos de opinião, que normalmente, gente, como nós vimos, os autores que escrevem artigo de opinião, eles se baseiam em fatos, né? Eles se baseiam em coisas reais, e em cima desses fatos, é mais ou menos assim, eles têm uma opinião sobre determinado assunto, mas eles não escrevem o artigo simplesmente falando a opinião deles, eles vão procurar pesquisas, fatos reais, né, para embasar e enriquecer aquele artigo deles. A Maria colocou um outro ponto, que hoje em dia, né, o YouTube e o Facebook possuem uma fama maior que um artigo de opinião, e é verdade, gente. Mas o que é que eles têm em comum? É que tanto um vídeo no YouTube, né, falando de determinado assunto, quanto um textão no Facebook, quanto o artigo de opinião, vinculam opiniões, defendem pontos de vista, com uma diferença, né? A diferença é que no artigo de opinião, o autor se baseia em algo concreto. E às vezes, a Maria colocou, e a Raíssa também, né? Que alguns youtubers realmente se baseiam em algo concreto. Mas a maioria, gente, muitos não procuram se basear em nada, se baseiam apenas na opinião própria. Por exemplo, mesmo que eu não entenda, gente, nada sobre futebol. Por exemplo, vou pegar um tema que bem simples. Eu não entendo nada sobre futebol,
Mas eu quero ir lá no meu Facebook e falar mal da seleção, mesmo sem eu entender nada de futebol, sem eu entender nada. Eu posso, gente, eu tenho um Facebook, eu posso fazer isso? Sim ou não? Não. Se eu tenho um Facebook, eu quero ir lá no meu Facebook e escrever, falar mal da seleção. Eu não posso fazer isso, gente. Só um exemplo, tá? Pode fazer, mas só que quem vai conseguir as consequências é você. Pode, mas eu posso, né? Posso fazer, mesmo sem ser embasado, mesmo que eu não entenda nada do assunto, mas eu posso. Aqui, essa pergunta. Pode fazer. Ó, Maria gosta de ler. Essa frase é verbo transitivo direto? Maria gosta de ler. Não. É transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo é qual, Walter? Gosta. E depois do verbo tem o quê? Ou preposição. Então, é indireto, viu? Entenderam? Posso, mas não vai ter nenhum embasamento, porque eu não entendo nada do assunto. Essa é uma diferença entre um textão, né, que a questão aí fala, de um artigo de opinião embasado em fatos, certo? Vamos lá. Ok, Isabela, tudo bem. Pronto. Com certeza, Raíssa, existem. Existe. Não, a Isabela ainda não. Com certeza existe isso, né? A Raíssa deu aí um exemplo de um YouTube que ele se vale de argumentos, né? Válidos, que ele busca argumentos válidos. Tem isso na internet? Tem, gente. Tem muita gente que faz vídeos sérios na internet, que buscam informações para que possam se embasar para depois irem fazer seus vídeos. Tem muitos, mas também tem muita gente que fala o que vem aí na cabeça sem se embasar em nada, né? Tem aí, são duas faces aí da mesma moeda, certo? Aí vamos aí ao item C. Pode ler, Raíssa. Item C. Será que as opiniões que consumimos são a verdade absoluta sobre os fatos? Como enxergar os outros lados da situação? E aí, gente, eu assisto um vídeo, eu leio um texto sobre um determinado assunto. Aquele vídeo, aquele texto, eu posso considerar ele como um fato absoluto, uma verdade absoluta. Eu li aqui um texto, eu assisti um vídeo do meu youtuber favorito e pronto. Eu posso pegar aquele texto ali, aquele vídeo, e dizer que aquilo é uma verdade absoluta? O que é que vocês acham? Aí tem outra pergunta, né? São duas perguntas em um mesmo item. Será que a gente pode enxergar o que nós consumimos como verdade absoluta? E como nós podemos enxergar outros lados da situação? E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Tem um autor que eu gosto muito, por exemplo, e ele escreve um texto sobre determinado assunto e eu pego aquele texto ali, eu posso dizer que aquele texto é verdade absoluta e ponto final. Ou como é que eu posso ver outras opiniões, ver outros lados daquele mesmo assunto? O que é que vocês acham? E aí, meninas? Eu vejo lá, por exemplo, um vídeo do meu YouTube favorito, né? Para quem gosta aí de algum YouTube. E, para mim, aquele vídeo que aquela pessoa falou é uma verdade absoluta. Vocês acham que isso é correto? Nós fazermos isso? Eu assisto aquele vídeo e aquele YouTuber que eu gosto disse isso, então, porque ele disse, eu concordo com ele, e isso é uma verdade absoluta, né? Nada mais que disserem é verdade. Só o que aquela certa pessoa falou, né? Eu acho que não, tia.
A Raíssa acha que não, deixa eu ver aqui no chat. O Iego e a Isabel também não. Às vezes não sabemos se é verdade ou mentira. A gente até. Eu não conheço, Paulo Vitor. Não conheço. Mas, normalmente, a gente pode fazer o quê, gente? A gente pode pesquisar em outras fontes. A gente pode concordar com ele? Por exemplo, eu tenho um YouTube, eu gosto dele, ele falou sobre um assunto e eu concordei. Eu posso concordar? Óbvio que pode, é um direito que você tem, que eu tenho. A gente tem direito de concordar com quem a gente quiser. A gente só não pode, gente, impor, né, para as pessoas que aquilo é uma verdade absoluta. Por exemplo, a Bia concorda, né, lê um texto. Vamos só dar um exemplo, tá, Bia? A Bia lê um texto e a Bia concorda totalmente com aquele autor. A Bia pode concordar? Pode, a opinião dela, mas ela pode impor a opinião dela como uma verdade absoluta para as outras pessoas e só a verdade dela, só o que ela leu, só o que ela escutou é uma verdade absoluta? Não, né? Porque as amigas da Bia, por exemplo, podem ter uma opinião diferenciada. Então, elas vão buscar essa mesma informação em um outro lugar. Então, é isso que a questão traz para a gente, tá certo? Que nem sempre o que nós acreditamos nós podemos impor às outras pessoas como uma verdade absoluta. O que para você é certo, o que você concorda, talvez o seu colega não concorde. Por isso que a nossa opinião, gente, nunca deve ser imposta às outras pessoas como uma verdade absoluta. A gente tem que ter a consciência de que o que a gente concorda, o colega pode não concordar. O youtuber falou aquilo, eu concordei, mas meu amigo pode assistir aquilo e não concordar. Então, nenhuma verdade, né, é absoluta, é uma verdade absoluta, porque cada um tem o direito de opinar e de concordar ou não com certos textos ou certos vídeos. É o correto, né? Você pesquisar, você buscar informações e depois querer discutir. Pode ser um assunto muito intelectual ou pode ser um assunto, entre aspas, bobo do dia a dia. Mas tudo que a gente vai falar, a gente tem que ter argumentos, né? Como a gente falou lá no início dessa atividade. Oi, Diego, pode falar. Hoje não, mas vou sim. Vou sim, tá certo? Mas não agora, certo? Vamos lá, a última opção aí para a gente encerrar. Raíssa? D. É possível identificar se um artigo de opinião, tradicional ou virtual, foi redigido sob a influência direta de algum terceiro a ser favorecido com tal produção? Ainda é variável extrair leituras improdutivas em casos como esse? A pergunta é a seguinte, gente. Vocês acham que é possível a gente perceber se um artigo foi escrito para favorecer alguém? Como assim, tia? Por exemplo, eu escrevi um artigo, né? Eu escrevi um artigo de opinião só para favorecer um político. Por exemplo, é possível a gente identificar isso? É, eu escrevo um artigo favorecendo totalmente um político que eu gosto muito. Eu escrevo aquele artigo de opinião para favorecer ele. Dá para fazer isso, gente? Com certeza dá. E tem como a gente perceber isso através de uma leitura de um artigo como esse? Com certeza tem, né? Quando você lê, você consegue aí perceber se aquele autor ele está defendendo terceiros ou não, né? Gente, no capítulo 8, a gente vai iniciar o capítulo 8 amanhã, tá certo? Nós vamos falar no capítulo 8 sobre editorial. É parecido com o artigo de opinião, com algumas diferenças, tá certo? Então, amanhã a gente vai falar sobre editorial, mas a atividade de vocês de casa, certo? É fazer uma pequena pesquisa e escrever no caderno de vocês as principais características de um editorial. Alguém sabe o que é um editorial, gente?
Você já pode botar o número e o nome? Pode sim, né? Então, vocês vão pesquisar isso. Vou colocar lá no Google Sala de Aula, sim, tá certo? A pesquisa não precisa ser muito extensa. Vocês vão pesquisar as principais características do editorial. Ok, gente? Desejo a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus. Cuidem-se e até amanhã. Podem Ô, ir para o tia, intervalo. é porque Oi. não tem aquele trabalho avaliativo da senhora, para quem fica de recuperação? Eu Sim. fiz, mas só que, tipo, eu escrevi no verbo transitivo direto a palavra. Aí só que eu errei, eu passei o traço, aí tá muito borrado. Eu posso fazer meio que o exemplo da frase em cima? O exemplo, você pode riscar onde você errou e copiar embaixo, Walter. Certo? Você só passa um traço e copia embaixo. Certo? Não, é por causa que eu fiz meio que embaixo. Eu não fiz logo naquelas linhas, não, porque, tipo, a minha letra é muito grande. Aí eu sabia que não ia dar. Aí eu acabei errando. Tudo bem, não tem problema, mas você conserta no próprio trabalho, tá certo? Para que eu possa entender. Ok? Tudo bem, sem problema, gente. Contanto que eu entendo que vocês escreveram no trabalho, tá certo? Tá tranquilo. Certo? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.